Fala, turma, tudo bem? Quarto episódio da Next Life. A gente está trazendo hoje um amigo, Leandro Algarte. Vou falar o currículo dele aqui, um cara incrível. Esse é nosso episódio número 4 do podcast Next Moving. Um podcast que a gente traz pessoas que a gente conhece, que gosta, que admira. Leandro, obrigado por essa presença. Eu sei que seu dia é corrido, eu sei que você tirou um tempão para vir para cá. Prazer é meu, prazer é meu. Cara, deixa eu apresentar um pouquinho o Leandro aqui, que ele me deu um currículo, cara. O negócio ficou grande aqui. Hoje é um cara estudioso, Fala um, pula outro. Ó, nome, professor Leandro Leite Algarte, atleta de basquetebol, formado em Educação Física pela Unifran, proprietário da Fit Place, academia desde 2014. Eu acho que eu participei da inauguração lá. Da reinauguração, Da reinauguração, né? Porque a academia lá tem desde 2004. Desde 2004. Exato. Você mudou tudo lá, né? Sim, mudamos tudo. E a gente vai chegar lá. Vamos chegar. Pós-graduado em Fisiologia do Exercício, Nutrição Esportiva, Bodybuilder Coach, Biomecânica do Treinamento Resistido, Funcional e Corrida. Atualmente idealizador e líder do facilitador de hipertrofia postural. Eu quero saber mais sobre isso, porque é bem legal. Criador do movimento A Nova Era da Musculação. Fundador e mentor da comunidade Abrindo Mentes e Exercício da Postura. Lidera a equipe da Fit Place com mais de 9 profissionais. Dá aula em pós-graduação, já ministrou mais de 32 cursos, é responsável pela implementação sistêmica dos conceitos técnicos e práticos da hipertrofia postural, 7 cursos de especialização digital, autor de 6 livros publicados, autor de 1 livro físico, O Segredo da Musculação, e criador e professor da mentoria Algarte, a especialização mais completa do mundo em hipertrofia postural. Caralho, Leandro. Cara, faltou alguma coisa? Não, tá certinho, é isso. Cara, bom demais. Prazer ter você aqui. Você é um profissional... Eu sou formado em Educação Física também, não exerço, e é até um caso curioso. Quando eu tinha academia, você não tinha formado ainda, né? Eu formei em 2008, você formou em 2014. Mas quando eu tinha academia e eu parei de exercer, de vez em quando alguém sempre me perguntava. Ele falou, eu queria competir, tal. E eu sempre dava uns pitacos. Eu juro por Deus, dava uns pitacos mesmo sem saber ali, mudar um ombro, mudar uma coisa. Até um dia que a gente foi num evento que você promoveu com o Fábio Chiodini, com a Angela Borges. Sim. Que vocês falaram... Pô, você estava dando palestra já naquela época. Que você começou a falar de um monte de coisa que eu mesmo nem me tocava, como simetria. Escápula, cintura escapular. Eu falei assim, cara, peraí, eu não vou dar palpite mais não, cara. Eu acho que eu não sei nada desse negócio. Você atuou quanto tempo na área de Educação Física? Eu atuei dos 2014 a 2026. Aí eu entrei no ramo... Não, minto. 2014 a 2008 a 2014. 2008 a 2014. Então, quando eu me formei, você eu já estava parando. Eu já tinha entrado... Mas você deu aula como personal também? Eu tenho uma academia de musculação em São José da Bela Vista. Verdade. Agora e lá eu comecei errado, inclusive. Eu dava aula... Eu estava no 2º ou 3º ano de colegial e já estava dando aula lá dentro. O professor faltava, eu sempre substituía. Hoje, assim, errado no quesito de legalização pelo CREF, mas a gente sabe que, infelizmente, o ensino hoje é extremamente cartesiano e zero prático, né? Então, nós vamos discorrer hoje esse assunto, mas eles não saem preparados, né, cara? A faculdade simplesmente habilita, não capacita. Então, cara, isso é engraçado você falar. Eu tenho uma frase que fala o seguinte, que faculdade é o mar de conhecimento com pires de profundidade. Exato. Eu vi gente na minha sala se formar sem fazer abdominal, sem conseguir fazer 10 abdominais. Cara, você quer uma história mais bizarra que essa? Eu fiz bacharelado primeiro. Sabe quantas vezes eu entrei na sala de musculação? Uma vez. Quem faz bacharelado já tem o intuito de trabalhar dentro da sala de musculação. Como que você entra uma vez só? E no meu ponto de vista, em relação a isso, hoje sendo docente e já tendo a vivência e esse parâmetro como professor e como aluno, deveria ser obrigatório algumas disciplinas como anatomia funcional, cinesiologia, biomecânica, os 4 anos de bacharelado, cara. Todos. 6 meses você não faz nada, 2 vezes por semana, muito menos. Sem entrar na academia, então esquece. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que um modelo legal seria como engenharia, né? Primeiro você aprende tudo, aí depois você tem que especializar em algo. Aí acho que tipo um curso de educação física, a galera às vezes não valoriza o tanto. Parecido com a medicina, né? Também. Eles valorizam tanto que é bom. Por exemplo, hoje se você gastar mais na prevenção do que no tratamento, fica muito mais barato.
Então, assim, o profissional de educação física é o cara que mais tá na linha de frente para poder fazer isso. Aí você vê uma pessoa, vou dar aula de jump, 6 meses de jump para poder puxar uma aula, não consegue. Mas eu acho que, assim, do mesmo jeito, você sofre muito com a Anvisa também em relação a isso, né? Quantas suplementações e ingredientes bons que nós temos, só que é proibido no Brasil. Né? A melatonina é um exemplo disso. Então, eu acredito que em todas as áreas nós temos limitações que poderiam amenizar e ser profilático para muitas pessoas, mas justamente pela parte mercadológica, né? A parte que realmente move esse mundo, infelizmente, né? Leandrão, e assim, vamos começar com polêmica já. E todo mundo vê hoje você com muita propriedade na fala. Você sabe muito o que fala, você entra em discussão, eu admiro pra caralho. Você é uma pessoa forte, mas como é que você foi chegar aqui, sabe assim? Porque você não é o mesmo Leandro que formou em 2014, né? Você tinha segurança, conteúdo, e hoje, 2026, você, eu vejo você fazendo react, entrando em discussão, eu admiro pra caralho, eu gosto. Eu falei, o cara entrar em discussão com o Leandro, principalmente dessa matéria, ele vai sofrer, eu acho que ele não devia fazer isso. Ô, Gão, são 3 pilares que eu falo, né? Esse daqui não é papo de coach, mas é o que eu passei até chegar aqui até hoje, né? Primeiro, você vai ser fortemente criticado. Meu primeiro vídeo foi dia 15 de março de 2015. Meu primeiro vídeo informativo, que foi peitoral na polia alto. 2015, ou seja, tem 11 anos. Na época não tinha esse boom de Instagram, TikTok, eu acho que estava começando o Facebook. Então, querendo ou não, fui fui fortemente criticado. O blogueirinho, isso e aquilo. Aí, e na época ninguém estava fazendo. Ninguém estava fazendo. Aí, o que acontece? Conforme você vai fazendo, né, você vai construindo uma autoridade que ela não é transferível, que as pessoas não conseguem derrubar. E aí, a partir de um ponto, você começa a ser violentamente contrariado. A pessoa olha, no fundo, ela sabe, aquilo lá dá certo, tá dando certo para ele. Mas ela não admite que aquilo dá certo. E o terceiro step, que é o que a gente está vivenciando hoje, que é o que as pessoas que estão do meu lado, não que elas aproveitam disso, mas ela achata a curva de aprendizado, de autoridade, de valorização, justamente por esse terceiro estágio, que é justamente ser copiado com idolatria. Não que eu goste disso, que é o que eu falo para os meninos. Eu não quero que vocês me idolatra ou me copiem. Não, eu quero que vocês sejam vocês. O meu objetivo é levar a mensagem até vocês, se vocês continuarem empurrando e achatar a sua curva de aprendizado. Esse é o meu objetivo como professor. Mas a sua essência tem que ser colocada. Então, se você colocar o Emerson, que está aqui hoje, o Gabriel, que está aqui hoje para conversar, você vai ver que a linguagem, ela é similar, só que a essência, ela é totalmente diferente. Por quê? O meu chamado hoje é despertar nos profissionais de educação física esse interesse de buscar o conhecimento técnico, científico aplicável, com o objetivo de resolver qualquer problema que o aluno possa ter, buscando um único princípio, a ascensão social da nossa profissão. Porque é o que você falou muito bem lá no começo. Não precisaria do médico, a gente não seria médico-centrista se a gente pudesse evitar antes de chegar até o médico. Ou seja, se a nossa profissão fosse mais bem valorizada. Mas não pela sociedade, pelos próprios profissionais. Então, a gente só está nesse limbo, com essa insignificância, por culpa nossa. Então, é nós que devemos dar o primeiro passo. Então, o que eu via lá, o que foi o motor primário de ter, é justamente isso. Eu ir na contramão, né, de não aceitar esse status quo, por assim dizer, esse mainstream, de tipo, eu ia na academia com meu pai, eu via os professores chavecando as menininhas, conversando e tal, e não dava importância para quem realmente deveria dar. E aquilo lá sempre me incomodou. E aí, quando eu entrei em 2014 na Fit Place, né, na academia, falei, cara, isso daqui eu sei que vai ser pequeno para a mensagem que eu carrego. Mas só que eu não sabia como. Tanto que o Emerson entrou comigo em 2019, ele falou assim, não, beleza, eu quero fazer isso, tal, depois de 20 anos. Eu quero seguir o que você está fazendo, tal. Cadê? Eu não tinha protocolado nada. Era tudo instintivo e intuitivo, cara, que eu ia fazendo. E é tão legal isso, porque você foi um dos primeiros profissionais que eu vi fazendo reunião de alinhamento. Você não vê... Você vê hoje, é mais comum as academias fazendo reunião de alinhamento, mas você, nesse dia, principalmente quando você foi apresentar, parecia que todo mundo tinha a mesma cultura, né? E o mais legal é que o elogio, na maioria das vezes, vem de estranho, né? Então, esses profissionais ali que foram seus parceiros, foram personagens da sua academia, dificilmente vai te elogiar. Dificilmente, né? E eu acredito que, assim, foi até muito bom, né? A gente está aqui hoje porque a gente se encontrou num café, né? De um conhecido que treinou na academia também.
E ter esse reconhecimento, não que eu busco esse reconhecimento, porque ele não pode ser o motor da sua, se depender da sua condução. De palmas, né? você tá Não fudido. adianta, né? Só que é muito legal estar aqui com você hoje e mais do que isso, né, cara? A gente caminhando junto, né? A Next Life ajudou a gente num evento recentemente que a gente teve em Guarulhos para mais de 60 professores dentro do hotel. Então, ver esse movimento, cara, eu fico muito feliz, né? Várias coisas que eu não posso falar aqui, mas em off a gente fez, não, cara, eu não quero isso, eu quero ajudar a marca, quero fazer isso, quero, né? A ideia da marca é essa. A gente, além de ser uma marca de movimento, a nossa ideia é pegar pessoas reais. E eu sei que isso é real, os meninos que estiveram aqui são reais, são pessoas que tomam suplemento e é pai, é filho, trabalha, tem suas dores, e não aquela vida perfeita que posta no Instagram. E a gente vê muito isso. E falando de Instagram, eu queria saber como você lida assim, ó. Antigamente a busca por conhecimento, principalmente profissionais de educação física, era através de livro. Quantas vezes os professores na nossa época lá falavam, vai na biblioteca e pesquisa sobre algum tema. E hoje não. Hoje a gente vê profissionais de educação física, principalmente personais, eles replicando técnicas que aprenderam em TikTok, Facebook, Instagram. Qual que é o perigo disso? Como é que você vê isso? Essa preguiça, das vezes, do cara buscar um conhecimento que seja num curso, num livro, numa mentoria. Cara, você fica mais distante de uma expressão que a gente conhece muito, que é delay gratification, né? A gratificação tardia. É você não conseguir aceitar, respeitar e aproveitar o processo. A pessoa está pensando só no fim, mas ela esquece de vivenciar o processo, que é o mais importante. Então, só vai ter o sucesso quem suportar esse processo. Você sabe. Né? Você sabe, muito bem. Quem está nos assistindo, eu acredito que também. Né? Que tem essa mentalidade. A mentalidade forte não é o quanto você faz, o fazer muita coisa. Né? É realmente você... Hoje, não sei se você sabe, mas quantas multinacionais você trabalhou assim, de grandes empresas? Não, multinacionais, acho que é exportação mesmo, acho que é integral fazer só. Vamos pegar mas eu trabalhei em 4 das 5 principais empresas do Brasil de suplemento. Sempre foi pelo quanto a pessoa sabia, ou seja, o QI. Total. Que é o quociente intelectual. Hoje, as multinacionais, as grandes empresas não contratam pelo quanto você sabe, sim o quanto você aguenta, que é o quociente emocional. O quanto você aguenta apanhar e continuar de pé. Tanto que todos os professores que estão do meu lado hoje chegaram lá com zero habilidade e capacidade técnica, intelectual. Não sabia. O Gabriel chegou lá, cara, ele deixou o currículo lá porque ele foi deixar no galo branco, olhou para cima, lembrou que estava fazendo educação física e foi deixar o currículo lá. Pra você ter uma ideia. Então, assim, chegou sem saber o que era um supino reto. Mas Steve Jobs falava, contrata caráter e treinabilidade. Eu tenho esse lema aqui. Porra, então assim, porque a habilidade é treinável, o caráter não. Né? O caráter não. Então... A gente, dentro da Next Life, hoje a Next Life já está em 20 estados, a gente tem 16 representantes, tem um faturamento bem legal. É uma marca de 10 meses, ninguém fez isso, sabe assim? Todas as marcas vieram com um caminhão de dinheiro, tentando montar time comercial, não conseguia... Tem muito cliente, os principais e melhores clientes do Brasil, a gente já está lá, você já vê um potinho da Next Life, nem que seja mas a gente já está positivado. E uma coisa legal que você está falando, que é a mesma coisa, a gente contrata caráter e treinabilidade. Eu comecei a trazer representantes antigos, os caras que eu conhecia e tal, e esses caras já vêm com vieses, né? Que é o que você está falando, você deve ter passado por isso. Aí no final, agora, a gente falou, não, peraí, vamos treinar esse cara cru, vamos pegar esse maluco aí que nunca trabalhou com suplemento, que eu entendo às vezes é uma oportunidade, vamos treinar esse cara. Cara, são os melhores resultados. Tem os bons, os caveiras que vendem avião caindo, mas essa molecada nova, mulheres que nunca trabalhou, que é um profissional de educação física que eu gosto. Cara, você gosta de suplemento? Gosto. Acho que você daria um bom vendedor. Isso vai embora. E assim, eu falo que a minha equipe hoje ela é formada pelos desacreditados, inclusive eu, né? Inclusive eu. Né? Eu sou nota 6 na escola, mas inteira, quem está do meu lado hoje aqui é o Gabriel. Se fosse depender de todos que falaram do estereótipo, ele não estaria hoje aqui do meu lado. Entendeu? Tanto que na entrevista ele conseguiu falar só 3 palavras. Quando eu perguntei, porque eu nunca li um currículo na vida. Nunca, nem sei como que é o currículo. Foi quando eu perguntei para ele que série que ele estava assistindo. E ele me respondeu The Walking Dead. Eu falei, você tá igualzinho. Você tá igualzinho. E aí eu falei, eu quero ele. Aí a gente tem 3 etapas, que é a entrevista, o treinamento 30 dias, 3 horas por dia. Chegava para ele, chegava e falava assim, no 15º dia, eu falei assim, que dia é hoje? Dia 15, tá. Cara, vou fazer o seguinte, tem mais 15 dias de treinamento. Não é melhor você ir para casa agora?
você não perder o meu tempo, não gastar o meu tempo e não perder o seu. Você não vai conseguir chegar até no 30º dia aqui. Vai embora. Tá aqui do meu lado, depois de 6 anos. Topíssimo. O menino que, não sei se vocês chegaram a ver, tem um menor aprendiz aqui. A gente recebeu 10 currículos. Qual que é o nome? O Igor. O Igor, Igor. A gente recebeu 10 currículos, mandou mensagem para todos, chamou outros aqui para entrevistar. Aí, vamos analisar. Aí bateu na porta uma mulher. Vi que tem um menor aprendiz aqui, não sei o quê. Toma aqui o currículo do meu filho. Aí eu falei assim, a hora que subiu lá, foi para mim, já está contratado. Tipo, mostra a disposição, né, cara? Claro. Aí, e aí? Seu menino às vezes vai ter que trabalhar de sábado, vai ter que fechamento, vai ficar até 11 horas da noite. A mãe falou, pode sentar a bota mesmo, porque ele precisa virar um homem, ele vai ter que trabalhar. Falei, então você ganhou a vaga só pela sua mãe, cara. Se você vai voltar para casa reclamando, eu sei que sua mãe vai estar do nosso lado. Então isso é bom demais. Sim. Respondendo então a pergunta, nós temos a informação, o conhecimento e a sabedoria. Você me perguntou como que eu vejo essas informações desconectadas e rápidas demais, né? Como o Reels, que você vai rodando para cima, né? Cara, eu vejo com uma certa cautela, né? E até medo dessa mudança intergeracional que nós estamos passando agora, justamente porque é o que eu falo. Instagram não é sala de aula. O Instagram são recursos desmontados que você tem. Você só tem a capacidade de montar esses recursos se você tem uma base fundamentada. Leandro, explica. Então, por exemplo, hoje muito se fala de papers, né? De artigo. Cadê o artigo? Mostra o DOI. Cara, o artigo está para nos atualizar. Como que você vai atualizar se você não tem a base? Exato. A base é o quê? Não sei se você sabe, mas o mais importante, o corpo do artigo é introdução e discussão. Todo mundo foca no resultado e na conclusão. Às vezes nem lê o... Você entendeu? Então, assim, essas informações, elas têm que ser concatenadas, transformadas em conhecimento. Basta? Não, porque o conhecimento, se ele não for utilizado, é a mesma coisa que nada. Conhecimento afeta. Exato. Se você não multiplica, já era. Exato. Você tem que transformar em sabedoria. Como que você transforma em sabedoria? Você tem que ensinar o que você sabe, mas antes você tem que praticar o que você ensina. Isso é coerência ética. É o que nós fazemos. O que me trouxe até aqui não foi quantos livros eu li, quantos artigos eu li, e sim quantas perguntas eu fiz. E aí eu te pergunto, se a pessoa ela tem essa informação fácil, vai gerar dúvida? Vai gerar pergunta? Não vai, cara. Só vai replicar. Não vai. Agora, se ele não pegar um livro para ler mesmo, entrar a cara num livro, meu querido, não vai surgir dúvida. Né? Eu já li aí, eu comecei a ler em 2017, depois de 3 anos formado. Eu nunca tinha lido um livro. Na educação física? Eu acho que eu nunca li um livro de educação física. Né? Hoje nós já lemos aí mais de 13 livros completos, mas assim, os brutos. Então, o que acontece? Por que os meus mentorados, eles entram na mentoria e não saem mais? Porque lá eles têm um suporte e acesso, eles não compram conhecimento. Tem uma frase minha que é: direção é mais importante que o conhecimento. Porque pessoas estão obesas mentais indo para a direção errada. Ou seja, muito conhecimento acumulado e indo para a direção errada. Não adianta nada. Então, por que você entra na mentoria Algart? Para ter primeiro acesso. Tendo esse acesso, você tem a direção e a orientação. Você não vai gastar energia à toa. Principalmente você diminui a quantidade de distração, né? Exato. E o que eu vejo hoje, assim, uma coisa legal, o tanto que você é forte. Porque assim, você não faz o que a maioria faz. Quando você vê todos os profissionais de educação física, principalmente rede social, você vê que os caras copia e cola. E você criou um método, né? Então, hipertrofia postural é um método que você criou, que você desenvolveu e você segue nas suas bases. Como que você lida com as críticas, com os haters? E com aquele cliente que não é seu? Porque tem dessa também, né? Você não vai conseguir agradar todo mundo e você nem quer agradar todo mundo. Não quero. Assim, o que acontece? Eu trouxe o que eu levo na minha vida pessoal para o digital. O que isso significa? Como que eu lido com ingratidão e com traição? Simples. Com ingratidão, eu olho para a pessoa e falo, é o melhor que ela pode me oferecer. Como que eu lido com traição? Eu não ponho expectativa em pessoas, porque somente pessoas podem te dar nas suas costas, puxar essa mesa. Só vai te magoar quem você deu liberdade. Você entendeu? Então, aí a partir do momento que você para de perdoar as pessoas, é porque você parou de criar expectativa nelas. Então, nossa, mas ele me traiu. Tá, tudo bem. O que você está falando que ele te traiu? Estava assinado no papel? Estava escrito numa cláusula que ele te traiu? Então, será que você não está sendo egoísta
de achar que ele deveria ter a mesma atitude que você? Opa, quando você começa a trazer essa autorresponsabilidade, isso é autorresponsabilidade, de você olhar para você. O que eu faço? Isso daí explodiu na minha cabeça quando destravou. O que eu faço quando chega uma crítica de um aluno, dos meus professores está do meu lado? Eles não estão criticando eles, estão criticando o meu método, o meu treinamento. Seu tempo. Exato. Então, o que eu faço? Se eu chegar, o normal, o chefe, chega para eles e fala assim, ô, fulano de tal lá, o Hugo tá reclamando que você não deu atenção para ele, que você passou um exercício errado, bababá, bababá. Eu vou transferir isso para ele? Não. Porque eu estou revelando a minha vulnerabilidade que eu errei no treinamento, velho. Como que chega isso para ele? Eu viro isso de ponta cabeça. Gabriel, muito bem, cara. Agora a gente precisa subir o seu nível. Você já está muito bom aqui, mas vamos subir o seu nível? Agora a gente precisa tratar individualmente e personificar mais esse atendimento. Especialmente com essas pessoas aqui, ó, que são mais melindrosas, tal, aqui, ó. Foca nela. São pessoas que as outras academias não querem. Alunos ping-pong. Eu quero é eles. Eles que vão ser o nosso público fiel. Quando você muda isso, você começa a dar importância para o que realmente tem que dar importância. E não para estender tapete vermelho, e pôr peso e tira peso, e pôr um aluno no colo. Isso daí não tem sustentação. Por quê? Eu finalizo aqui, eu sei que você é cristão também, mais vale uma repreensão franca do que um amor secreto. Eu falo que acontece, eu recebo crítica o tempo todo, né? Crítica assim, o fulano não gosta de mim. Eu falei, cara, o fulano tem meu número? Aí os caras, não, então, velho, ele que se foda, cara. Como é que o cara não vai gostar de mim se ele nem tem meu número? Eu nem tenho preocupação com ele. Né? E se alguém realmente falou mal de mim que me incomoda, é que eu dou liberdade. Então, é exato. E foi uma das coisas que eu até falei, fazendo um elogio aqui, não que eu sou muita coisa, né? Mas assim, eu recebi algumas propostas, né, de parceria, né? Eu te falei aquele dia, né? Eu falei, não, Hugo, não vou fazer isso não, cara. Se eu vou fazer isso pra você, assim, tipo, de parceria mesmo, porque a gente se conhece desde quando? Faz tempo. Você me ajudou no curso do Fábio Cordini, não foi? Foi, Você estava na probiótica, na né? Integral Médica. Na Integral, tal, você me ajudou, tal. E eu nem sei se podia falar. Pode, normal, de boa. E aí, eu falei, cara, eu vou fazer, porque os meninos sabem. Cara, eu não fico aceitando assim, associando, né? Porque você sabe que ao associar, você está validando. Não tem como, cara. Não tem como, você valida. Então, por exemplo... Hoje... o contrário também. Quando você põe uma camisa da Next Life e vai fazer um vídeo, eu tenho que tomar cuidado com quem eu estou patrocinando. Exato. Por exemplo, eu trabalhei em marca que me fazia mal, por exemplo, que a gente via, por exemplo, a rede social, o TikTok, que eu não posso falar aqui para não arrumar confusão, né? Judicial. Mas tinha um monte de menina de book rosa, cara. Tinha um monte de prostituta, nada contra, mas tinha um monte de prostituta que fazia propaganda de suplemento. Aí, tipo, um vídeo era suplemento, outro vídeo era de biquíni, outro de OnlyFans, outro trazendo gente. Eu falei, cara, eu não quero me assimilar minha marca a isso. Descaracteriza também, né, total, cara? Isso daí é só questão de princípios da empresa. Se você quer seguir para esse lado, beleza. E você traz, imagina, você cria uma reputação, né? Aí você vincula com alguém que não tá no mesmo sentido que você acaba com tudo na hora. Leandrão, e aproveitando esse gancho de crítica, de exposição, hoje o profissional de educação física, ele tem que estar na internet ou não? Ele pode ficar lá na salinha dele, dando personalzinho quietinho? Ou você acha que para prosperar, para se tornar um profissional melhor, ele tem que pôr a cara na internet, ele tem que mostrar conhecimento? Como que você acha dessa presença? Cara, tudo depende. Se você quer escalar um negócio, né? Tudo depende, assim. Eu falo que existe as pessoas que fazem o essencial e as pessoas que fazem o extra-obrigacional. Se você está satisfeito com o essencial, ótimo, cara, continua. Não tem uma regra, nossa, todo mundo tem que prosperar muito, tem que comprar um Porsche, tem que ter uma casa, um condomínio. Cara, não tem regra. Se o cara está satisfeito dando as 10 aulas por dia, é o que eu falo. Você tem que pensar no profissional de educação física assim como um atleta de alto rendimento. Eu fiz educação física só para você ter uma ideia, porque eu sabia que eu joguei 4 anos profissional basquete, dos 8 até os 22 anos. Foi o ano que eu entrei na Fit Place. Eu sabia que a carreira, se eu não me lesionasse, ia ser até 38, 40 no máximo, cara. Profissional de educação física também é um pouquinho mais, mas você tem que pensar nisso também, na sua aposentadoria, no pós, entendeu? Então, por exemplo, hoje meu objetivo é descobrir como eu aposento o Emerson. Porque descobrindo como eu aposento ele, eu vou junto. Você entendeu? Esse é o lance, as pessoas estão do meu lado, porque ele já está há 25 anos na profissão.
Então, respondendo a sua pergunta, tem as pessoas que estão satisfeitas com o essencial e tem pessoas que não estão satisfeitas, que vai buscar o extra obrigacional. Quando a gente entra no extra obrigacional, você precisa atingir mais pessoas. Quando você sai do escalonável, que é físico, que nem minha academia é escalonável, é físico, eu não consigo pôr mais de 500 pessoas. Eu preciso começar a escalar, que aí eu preciso para o digital, que aí é sem limite. Hoje a gente está com mais de 250 professores na mentoria Algart. Me relembra aí quantos estados, Emerson? 16. 16 estados e 7 países. Entendeu? Aí você escolhe. Você está satisfeito fazendo o essencial, dando as suas 8, 10 aulas por dia? Ótimo. Agora, se você quer escalar e mudar o jogo, vai para o digital, não tem como. Igual você falou, né? E tem que fazer isso o quanto antes. Porque quanto mais cedo você começar, melhor. Tem uma frase que fala o seguinte: o melhor momento de cortar uma árvore foi 20 anos atrás. O segundo melhor momento foi ontem. Tem uma que eu falo assim, ó, se você não sentiu vergonha do primeiro vídeo que você gravou, você começou tarde demais. Você tá doido. 2015 foi o meu primeiro. E eu recebo muitas mensagens, Hugo, engraçado. Não, mas, porra, eu não tô no seu nível. As pessoas, a gente tá sofrendo uma doença que chama síndrome da comparação social. Exato, tá. A gente falou isso mais cedo. Você entendeu? Então, meus seguidores me mandam mensagem, não, esses caras extremamente inteligentes. Muitos até mais do que eu, estudiosos, muito mais que eu. Não, mas eu não tenho gabarito que você, eu não posso falar. Eu falei, cara, deixa eu falar um negócio. O pouco que você sabe é muito para quem nada sabe. E você já esteve, assim como eu, nesse nada sabe. Então, você calado, você vai matar a gente, velho. Você tem que... Eu sou mais bruto, eu falo assim, cara, não seja um peso morto na terra, não, cara. Fala, você tá focando numa pessoa que formato de fala, alguém gosta disso, né? Exato. Não, e outra, você acredita que existe vácuo na vida? Total. Você entendeu? Então, por exemplo, se você não tá falando, vai vir uma pessoa que sabe muito menos que você e falar mais abobrinha. E aí depois você vai ficar reclamando. Ah, nossa, mas ele não estudou o tanto que eu sei, tal, mas o tanto que eu estudei, mas tá falando e tá lá, tá... Um dos principais motivos de montar a marca de suplemento foi mais ou menos isso aí, ou exatamente isso. Quando eu estava numa marca, saí, aí toda uma história triste lá, de ganhar muito dinheiro, aí depois fui para outra, depois comecei a ganhar dinheiro, me tiraram de novo, aí fui para outra. E a história se repetiu por 3 vezes. Aí a turma falou assim, pô, mas por que você não monta a minha marca? Aí eu falei, cara, eu não sei, eu não sou capaz de montar uma marca de suplemento, eu sou muito bom vendedor, tenho relacionamento e tudo mais. Eu falei, cara, peraí. Ninguém vendeu o que você vendeu, de volume. Ninguém tem o relacionamento que você tem. Ninguém trabalhou tanto em tantos estados, que tem uma carteira de clientes tão grande. Se esses caras não estão preparados e tá desse jeito, pode ser que sua empresa está errada. Mas se a gente fala de base, pô, pouca gente tem isso. Exato. Então, quando a gente mostra a Next Life hoje, a galera fala assim, quanto tempo tem a Next Life? 2 anos? Eu falei, cara, não, tem 10 meses. Como 10 meses, cara? Olha a quantidade de coisas que você está fazendo. Eu falei, cara, porque o caminho está pronto. É só replicar de novo, vezes 20, vezes 30 e vamos embora. Engraçado que na época que você vendia tanto assim, não existia nem a palavra network, né? Era Esquece. Relacionamento. Não tinha WhatsApp, né, cara? Tinha só telefone. E era foda, era complicado. Era na unha mesmo, né? Você tinha que ir um por um. Então, se você não criasse relacionamento, cara, dificilmente você ia ter durabilidade. Porque o negócio não é vender só uma vez, né? Eu falo que a venda acontece na segunda vez que você vende pro cara. Então. Porque vender uma vez e colocar o produto lá, beleza. Mas ter recompra e fazer todo o trabalho, aí muda então, tudo. hoje, por exemplo, se a pessoa quiser entrar na mentoria Algart, ela não consegue. Não tem link para ela comprar. Ela passa por uma seletiva. Por quê? Cara, o muro, ele tem que ser alto. Tem. É difícil você entrar, mas é difícil você sair. Assim você consegue criar o LTV continuado, que é o Lifetime Value. É o valor vitalício na vida da pessoa. Lá nós estamos indo para mentorado que já renovou 5 vezes, Hugo. Ou seja, já está há mais de 5 anos com a gente. Pagando a mesma mentoria, claro, tem as atualizações semanalmente das aulas que a gente grava, mas está lá com a gente já há mais de 5 anos. Então, esse é o lance, cara, é você criar relacionamento. Só que aí entra num outro ponto que eu acredito que você tem muito. Você foi arrumando no meio do caminho ou não? Você já tinha esse projeto pronto lá atrás? Não, 2022 foi a mentoria Algart. Nós começamos o movimento A Nova Era da Musculação em 2019. Tem até marcado aqui, ó, dia 1º de janeiro de 2019. Foi esse movimento. A partir dos treinamentos lá da FitPlace. Porque, assim, todos os treinamentos depois de 2014 que tem academia, foi tudo que começou lá. Ninguém fazia. Ó, pra você ter uma ideia, lógico, não vou citar, mas tem academia aqui em Franca que copiou até os erros, cara. Que na época era Facebook, sabe o que eles faziam? Ninguém tirava foto de equipe. E nem individual. Colocava de personal, escrevia o ponto forte e tal. Os caras copiavam até os erros. Porque porque no Facebook tem como você copiar.
diferente do Instagram, né? Tem como você copiar. Então, assim, não, eu não tenho problema nenhum com isso, cara. Né? Mas, assim, eu acho engraçado que essas mesmas pessoas, em 14 anos, nunca chegou para conversar comigo. Nunca. E se chegasse, estava tudo bem também, né? Não, mas, porra, é o que eu queria. Não é à toa que nós temos 22 cursos aqui em Franca, cara. 22 cursos. E é o lugar onde menos dá gente. Mesmo tendo quase 3 mil profissionais entre professores já formados e estudantes, estagiários. É foda. Eu falo que eu sou muito a favor de comunidade, né? Igual você tá falando ali, de criar comunidade, fazer tudo mais. Eu sou tão feliz aqui porque, pô, os meus maiores consumidores são a comunidade do Muay Thai, do Jiu-Jitsu, e aqueles amigos antigos não compram nada. Se eu pegar os, sei lá, 50 amigos que se formaram do pré até o terceiro colegial, até a faculdade comigo, se eu vendi para 2, foi muito. Todos os outros aqui é você que vai consumir meu produto, que a gente é amigo não íntimo, né? Que a gente não frequenta a casa um do outro, mas é um amigo que se gosta, cumprimenta e assim, todo mundo. Aquele conhecido lá, aquele cara que às vezes cresceu. Bem, né, cara? Independente, né? E tanto que, se não fosse assim, eu não estaria aqui, né? Meu pai trocou todas as marcas, agora é só Next Life, cara. Inclusive, começou a tomar inositol agora com magnésio. E foi assim, eu nunca tinha tomado, cara. Foi surreal. Esse é nosso queridinho. Muito bom. E tem muita coisa para ser lançada, você vai curtir. O efeito dele, nossa, é incrível. É tudo que a gente faz aqui, a gente faz... eu brinco que eu tenho muito inimigo no mercado. Muita gente quer que eu perca. E eu brinco que a longo prazo eu não perco. Só que a gente faz tudo regulado, tudo certinho. A gente vai nas fábricas, visita, testa habilidade. Porque meu pai e minha mãe tomam, então eu tenho que ter responsabilidade com isso. Já teve fábrica de chegar para mim e falar assim, o que você quer lançar? Quero lançar um whey 100%. Quanto você quer pagar? Eu falei, não é quanto eu quero pagar, é quanto custa. Quanto custa o whey 100%? Não, se você quiser R$40, eu coloco umas coisas aqui. Eu falei, não, amigão, eu não vou fazer isso. Mas você vê o tamanho da nossa responsabilidade em relação a isso, né? Que quando eu vim aqui, você falou, não, pô, se você quiser, depois você vem com mais tempo, eu te mostro os laudos. Em todo mundo da minha comunidade que eu indiquei, ninguém perguntou, mas é confiável? Mas por quê? Porque confia em mim, no que eu estou falando. Então, quando você fecha, porque a gente já construiu essa autoridade. Então, quem entra na comunidade, entra por 3 principais fatores. O resultado é atração, velho. Não adianta. Tem um grupo de WhatsApp famoso, que tem muito lojista lá e tal. Mandaram alguém que conhece essa marca aqui, né? Foi logo no começo, os primeiros 20, 30 dias que a gente começou a vender. Aí teve um cara que pôs embaixo, assim, o Risse lá de São Carlos. Ele pôs assim, essa marca é do Gão. Pode confiar que ele não ia errar. Esse cara tem 20 anos de mercado. E eu não precisei falar nada. Eu falei, pô, que legal os clientes assim de defender. Mas é pelo bom trabalho que você foi construído, né, cara? Ao longo do seu background. A estrada, né? Exato, sem dúvida. Leandro, e qual o conteúdo mais bombou, assim, que te surpreendeu? E teve algum que você gastou conhecimentos, cérebro e não bombou? E teve inclusive, tá fixado lá no meu TikTok, tá? Depois TikTok, Instagram, Leandro Algart e YouTube, Professor Leandro Algart. Um de alongamento, cara. De um fisioterapeuta falando, foi um react. Na verdade, foi de um corte de um podcast que eu fui, do Bruno Maciel, ligadamente, quando ele tinha. Foi um bate-papo bem bacana e eu estava explicando a diferença que nós temos a flexibilidade, Hugão, você vai curtir essa parte aí. Eu vou falar de uma maneira bem simples, sem ser simplista para vocês entenderem. Muita gente, você já ouviu falar que alongar antes do treino de musculação perde força, atrapalha a hipertrofia, lesiona? Já, né? Já. Isso é balela, isso é mito, né? Isso é o desconhecimento total dos profissionais que estão à frente, estão falando isso e propagando isso. Por quê? Nós temos a flexibilidade. A flexibilidade, ela é uma capacidade física elementar, assim como a força, assim como a hipertrofia, resistência, potência. Dentro da flexibilidade, a flexibilidade é um conceito, né? Eu sou docente também na área de flexibilidade. É um conceito, assim como religião. E foi essa explicação que eu dei, por isso que bombou. Então, imagina aí a religião, né? O significado é religar o homem com Deus. E aí nós temos as denominações advindas, tanto da flexibilidade quanto da religião. Então, por exemplo, catolicismo, né? O protestantismo, né? O espírita e tal. Você fala que alguma denominação é errada? Não. Não. Tem umas que eu não concordo. Tudo bem, mas que é errada não. Conceito flexibilidade. Nós temos alongamento, nós temos flexionamento, nós temos relaxamento e nós temos flexionamento, relaxamento, mobilidade e... São 4. Flexibilidade, relaxamento, alongamento e mobilidade. Se você não souber, vamos supor, todo mundo pega todas essas 4 denominações advindas da flexibilidade, põe no mesmo saco, embola e eu fala mesmo que não não sabia funciona. fazer essa divisão. Por exemplo,
Fácil. Se você fizer o flexionamento, que de uma intensidade de 0 a 5 é 4 a 5, para melhorar realmente os arcos articulares, é uma intensidade muito... Aí sim você tem uma queda no seu desempenho, que chega a aproximadamente 22% da sua força. Aí sim é considerável. Agora, se você faz o alongamento de 0 a 5, ou seja, 0, nenhuma intensidade, 5 máximo, você busca 1 a 2, que é o limiar de desconforto e não dor, você tem uma queda de 4 a 5% na força. Isso é tão engraçado que eu aprendi, né? Eu não exerço educação física hoje, a não ser relacionamento, eu vou treinar com o cliente, que alongamento era 1 minuto, sempre eu ouvi isso, que alongamento era 1 minuto no limite da dor. Não. Aí você fala isso que é totalmente... E o alongamento que a gente passa, que hoje a associação é nacional e também internacional, traz de 20 a 30 segundos o alongamento, para você fazer antes de qualquer esporte, antes da musculação, que não atrapalha força, não atrapalha potência, não atrapalha o desempenho e muito menos a hipertrofia. Você tem uma redução da viscosidade. O que é a viscosidade? É o grau de aderência que aqueles tecidos têm. Não é para você ampliar o seu arco articular, totalmente diferente. É para você lubrificar, para você melhorar a fluidez do movimento. E também são 3 porquês que a gente utiliza o alongamento antes. Né? O primeiro porquê é justamente melhorar essa viscosidade, que já eleva a temperatura corporal. Então aquela esteirinha, aquela bikezinha, esquece, que lá é só para você comer 10 minutos da aula do personal. Na verdade, causa o efeito contrário. Não, tira isso. Aquece primeiro, depois alonga ou não? Já começa alongamento já é o aquecimento. Porque manter e alongar do jeito que a gente faz, cara, você já tem que sair isso para musculação ou para musculação? Para musculação e também para qualquer esporte que você for fazer, tá? E aí o segundo ponto é, um músculo no seu comprimento ideal em repouso, ele tem mais ou menos capacidade de produzir força? Mais. Um músculo muito encurtado, você já tem a sobreposição sarcomérica. O músculo muito alongado, você não consegue unir essas pontes cruzadas. E o terceiro ponto, você já faz uma reorganização postural. Ou seja, se uma pessoa não consegue fazer um alongamento posterior de coxa no espaldar, você acha que ela vai conseguir fazer um stiff com carga? Não. Vai dissociar o quadril da lombar. Você entendeu? E aí o personal vai lá e coloca no leg press. Mas eu te tudo convenci do alongamento aqui? Convenceu. Pronto, mas aí... eu faço os professores isso, né? precisam estar preparados para isso ou não. Não é simplesmente, não, é porque aqui a gente faz assim. Não. Ele vai querer um argumento. Então, você tem que estar preparado por porquê, não só para quê. E se ele chegar em casa e falar... Não, com certeza o marido treina em outro lugar, por exemplo, a esposa... Aí o personal vai lá e faz crítica. Não, lá eles ficam enchendo de firula. Aí ele falou, não, é porque é assim, assim, no assado. começo era assim, né? Hoje eles brigam. Você já viu nas academias o pessoal brigar para fazer avaliação? Ninguém quer. Ou seja, chega na academia, não, você faz se você quiser. Ninguém quer fazer. Lá eles brigam para fazer avaliação. Por quê? Você confia num médico que vai... Vamos supor que você precisa operar o LCA. Aí ele fez o teste de gaveta, teste clínico especial. Não, Hugão, tenho certeza que você tem que operar. Você vai entrar numa sala de cirurgia, você vai tomar anestesia geral, que eu não sei se a hack saiu já, para te operar sem uma ressonância magnética. Nem a pau. Nem a pau. E por que você aceita de ser treinado sem uma avaliação? Eu vejo isso muito. Na maioria das academias, o cara não tem uma anamnese, que é o perigo da rede, por exemplo. O cara vai treinar numa rede tradicional, o cara não faz anamnese. Aí, você sabe que esse cara fuma, você sabe que esse cara tem tem diabetes, porque o tratamento é diferente, o tipo de treino é diferente, a intensidade é diferente, o alongamento é diferente. E a galera não vê isso. Academia de rede, você só assina lá o seu atestado de óbito. Você fala assim, se você morrer, a culpa é sua. E acontece, e tem morrido. Então, infelizmente, é um câncer, né? E eu tô vendo muito assim, o mercado físico está mudando, né? Antigamente você via as academias cheias e a galera indo mais por obrigação. Só que hoje você vê uma onda no mercado fitness, do wellness que a gente fala. Doente, né? Não, eu vejo uma galera muito mais disposta, por exemplo, a treinar. Então, assim, você vê a galera ir no domingo cedo fala correr... academia que você tá falando, além da Fit Place, porque, pelo amor de Deus, para treinar, Algão... Não, você vê que a galera hoje, ela tá bebendo menos. Cara, o pessoal tá dando importância pra banheiro de academia, velho. Não, isso é fato. Entendeu? Pelo amor de Deus, não dá, né? Não, mas eu falo assim, nem em relação à academia, no caso. Eu vejo mais, por exemplo, a quantidade de gente que tá procurando atividade física. Eu falo que o movimento que a galera beber menos, se cuidar mais. Perfeito. Então, antigamente você via aluno oferecendo cachaça na academia. Hoje você vê cada vez mais pessoas indo no domingo cedo, sábado de manhã, felizes porque correram 5, 10 quilômetros. Sim. Então, assim, você vê isso como?
positivo, com que cuidado que tem que ter. E claro que depois a gente chega nessa gourmetização de academia. Né? Sim. Cara, eu vejo, sem dúvida, eu acredito que o movimento, ele que cura, né? Independente, por exemplo, se você opera hoje, amanhã você já tem que estar se movimentando. O repouso já não é mais uma opção. Porque antigamente médicos, eu tô com dor aqui, não faz nada, um mês sem fazer nada, engessado, parado. Não. A inatividade, ela vai te deixar ainda pior. Então, o movimento eu acredito que é importante. Só que eu não acredito no movimento pelo movimento, cara. Porque tem muitos fisioterapeutas, muitos profissionais de educação física que falam que o importante é se movimentar, independente de como. Não. Né? Eu acredito que o movimento, ele é extremamente importante, ele tem que ter. Mesmo que nem, por exemplo, meu pai, ele lesionou também o LCA. Né? Numa competição que nós fizemos na Fit Place lá, a gente estava fazendo uma grama, lesionou o LCA. Né? Cirúrgico. Não operou. Pergunta se ele sente alguma coisa, agacha com 50 quilos. Por quê? Ele teve uma orientação. A gente fez todo o tratamento ali com ele, né? Para prevenir que tenha recidência de outros ligamentos, né? Que ele consiga fazer... Hoje ele joga futebol, corre, faz tudo. Deslocamento, né? Mas por quê? Porque teve orientação e conseguiu se movimentar com qualidade. Aí se você pega uma pessoa dessa e coloca qualquer movimento para ela... Cara, a probabilidade de dar ruim é grande. Total. Então, assim, é o que eu falo. A responsabilidade que nós temos lá, e isso não é cartesiano, cara, porque eu fico dentro da sala de musculação. Nós tratamos nossos alunos como se fossem os nossos pais, os nossos parentes mais queridos. Do jeito que você falou, do suplemento da responsabilidade que você tem, que a Next Life tem, que você sempre teve, porque os seus pais tomam, cara. Exato. Então, eu vejo isso... positivamente, que as pessoas estão se conscientizando que precisa se movimentar. Todavia, eu não vejo uma crescente de profissionais capacitados para suprir essa demanda. E sai da faculdade com zero preparo, né, velho? Zero preparo, né? Não sei se você sabe, mas eu até brinco, né? Em outros podcasts eu até falei, posso falar isso, claro, né? Claro, aqui tá tranquilo. Né? Se você falar para mim se ele sai capacitado ou não, eu falo que qualquer faculdade, cara, qualquer faculdade. Eu posso até comprometer as aulas que eu tenho aí na faculdade, mas nenhuma te capacita. É ensino estilo pato. Voa, acha que nada, acha que anda, acha que voa, mas no fim... faz tudo errado. Tudo errado, só cagada. Essa é a verdade, infelizmente. E o que você tá falando, você falou um negócio legal, que às vezes o médico, sei lá, e qualquer outro profissional, que ele fala pro cara ficar parado. Na verdade, ele quer fugir da responsabilidade dele, né? Porque fala, às vezes eu não domino aquela área lá, se ele ficar parado lá, melhor... Tem essa via, mas eu vejo mesmo, se ele conhecesse, porque onde a gente recebe mais indicação de médico, fisioterapeuta, doutor Rodolfo, uma grande referência em joelho, do Rafael, que eu já entrevistei ele também, recebe indicação dele. Por quê? Se tivesse profissional capacitado e esse médico conhecesse, ele indicaria. Então, eu acredito que a ausência de profissionais leva, porque, de certa maneira, é uma omissão. Eu concordo 100%. Você entendeu? Só que, aí a gente tem que ir lá. Entre fazer de qualquer jeito e ficar em casa, é melhor o cara ficar em casa. Porque ele não confia. Você entendeu? Porque, ele tem só esse problema no joelho. Se ele for lá, ele vai ficar com problema no joelho e na lombar. Aí, então fica em casa, velho. Entendeu? Isso é fato. Você entendeu? Então... Cara, e uma coisa assim, a gente falou muito do ambiente profissional, né? Você foi pai agora, uma menina linda, né? Como é que... você sempre foi workaholic, né? Trabalhou pra caralho e tudo mais. Como é que foi pra tirar o pé? Porque eu sei que você consegue equilibrar todos os pratos, você não consegue ser um bom pai, um bom profissional, um bom marido, ganhar dinheiro. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Como é que foi essa mudança de chave? Porque eu fui pai agora, mudou tudo. O que mudou pra você? Eu tirei algumas coisas até que eu gosto, depois eu vou voltar, não tem problema, que foi exercício físico. Okay. Eu aumentei a intensidade do exercício, mas estou treinando menos. Eu era o cara que sempre treinou 2 vezes por dia. Eu ia 5 horas da manhã, depois ia 7h30, 8 horas treinar uma luta. Então, sempre tive 2 atividades por dia que sempre me fez bem. Por causa de ansiedade e tudo mais. Eu tirei. Hoje eu corro 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. E durante a musculação eu treino 25 minutos, escolho um grupo muscular lá e treino pouco. Bem e pouco, assim, não treino muita coisa. Então é isso que eu fiz, pra ser um bom pai, né? Porque eu não chegar em casa, por exemplo, meu menino tá dormindo. Eu quero aproveitar, não volta. Que a delícia que tá, não volta. Sabe uma coisa que eu descobri, cara, sendo há 11 meses pai? Inclusive um abraço e um beijo no coração pra minha esposa, Marina Mello e a Celina. Foi que as pessoas que falam pra mim que são pais... Inclusive meu pai nunca me falou isso, cara. Olha pra você ver que doido.
que fala assim, né? Não vai chorar ainda. Não, mas é sério, que chega pra mim, não sei se você já percebeu. Você já viu que a maioria dos pais que encontra você com um filho agora, fala assim, aproveita que passa rápido. Sabe o que eles estavam falando, cara? Aproveita porque eu não aproveitei. Não, eu penso diferente, cara. Eu penso assim, ó. Eu sou o cara que eu acordo 5 horas da manhã, dou uma mala, a minha esposa sai pra treinar logo cedo, 5 horas. E o Levi, ele muda as fases, né? A criança muda as fases, você vai perceber isso. O Levi Sim. tá com 1 ano e 4 meses. Antigamente ele tava acordando às 6. Então eu ficava das 6 da manhã até as 8h30, quando minha sogra chegava pra olhar. Pô, eu brincava o tempo todo. Zero tela lá em casa, passear com o cachorro, andar. Então eu aproveito muito mesmo. Só que passa muito rápido. Então, quando a gente dá esse conselho, é para aproveitar mais ainda, sabe? Porque aquela criancinha que ficava no colo, meu filho não quer ficar no colo mais. Eu adorava os abraços dele de ficar no colo. Então, é mais uma fase, assim, de... Cara, aproveita mesmo. Se você tiver acima do peso agora, tá tranquilo. Cuida bem da saúde e tudo mais, não se desleixa. Mas aproveita a fase de ser pai. Assim, vai chegar uma hora, se você pensar, meu filho tem 1 ano e 4 meses. Eu só tenho mais, sei lá, 12 carnavais, 15 carnavais para passar com ele. Então, você entende que é muito pouco. Então, assim, estar 100% presente. Tá? Porque o que eu vejo hoje de pais, que o cara não tá 100% presente. Cara, ele coloca um celular lá na mão do menino, aí ele vai em festa. Cara, eu não vou em festa mais. Mas, vamos mudar então, vamos fazer. Mas você só sente falta daquilo que você não fez. Você não vai sentir falta, porque, por exemplo, você está aproveitando o momento agora, presente, integral, né? Como que você vai sentir falta de uma coisa que você vivenciou o máximo aquilo ali? Agora, a pessoa que não teve a oportunidade de vivenciar aquilo ali, aquilo vai ser muito mais intenso para ela. Então, a primeira coisa que todo mundo me fala, cara, eu já não aguento mais escutar isso, tipo, aproveita que passa rápido. Cara, meu pai me aproveita até hoje, ou não? Até hoje. Ele nunca virou para mim e falou assim, aproveita que passa rápido. Não. Ele falou assim, passe tempo com qualidade com ela. Exato. Às vezes é a forma de falar, assim. Mas a expressão que as pessoas usam, assim, Só que aí, tipo, escutando a sua explicação faz todo sentido, porque eu comecei a perceber que as pessoas estavam falando qual que era o estilo de vida dela, que elas realmente não tiveram esse tempo de qualidade. Que nem hoje... Eu não consigo sentir falta da Celina com 3 meses, porque essa fase que ela está é muito boa. E eu tenho certeza que a próxima de 1 ano vai ser tão boa quanto a de 11. Então, eu acredito que esse conselho de aproveitar ao máximo e estar presente, ela tem que ter. É essencial. Mas assim... E como mudou, assim, tipo assim, você trabalha a mesma coisa? Ou você é mais produtivo hoje? Por exemplo, eu tô em casa, eu olho ele e falo assim, cara, eu vou fazer esse moleque aí. Cara, eu posso te falar assim que pra mim não mudou nada em relação à parte de trabalho. Por quê? Graças a Deus, hoje a gente tem aí uns 60% no digital e uns 40% no físico. Então, hoje, graças a Deus, eu não sou gargalo da minha própria empresa física. Até porque eu tenho pessoas que tocam tão bem quanto eu. Então, eu falo que você não confiar em pessoas e você não ter pessoas de confiança do seu lado, você se faz o próprio gargalo da empresa. Eu acredito que durante um tempo tem que ter, só que depois você não precisa. Então, graças a Deus, veio numa hora que eu não precisava da minha pessoa na empresa. Então, como eu posso fazer muito tempo no computador, mas isso graças também, obviamente, à minha esposa, que é full time, cara, assim, full time. Então, ela sabe, se eu preciso me concentrar para dar um curso, eu dou o curso um final de semana, só que eu monto aula em 1 mês, cara. São 400 slides. Então, é sinistro. E eu não faço nada no IA, nada. A única coisa que eu uso IA é para corrigir a parte ortográfica. Entendi. Entendeu? Eu não faço nada. Mas tem alguns legais, assim, às vezes você nem precisa explorar, sim. Tem um que chama, por exemplo, tem uma IA, depois eu te apresento, ela chama Gama app. Ela cria do zero, às vezes você coloca um tema, ela te apresenta, mas às vezes você tem todo o conteúdo escrito, você adiciona lá, que ela lê o conteúdo escrito e monta as imagens referente ao conteúdo. Ela não muda uma vírgula. Então, você pode jogar em uma, corrigir o texto, depois você joga, ela faz automática em 5, 10 minutos, sem mudar o contexto do negócio. Legal, você não muda uma vírgula. Isso é legal pra galera. A gente usa. Então, eu vou fazer uma apresentação, eu escrevo toda a apresentação, corrijo toda a apresentação e coloco lá. Aí ela vai, estrutura tudo. Tipo assim, eu coloco se eu quero o slide em cima, vertical, lateral, você quer que aparece. Tem animação também? Tem animação. Você pode colocar ela como, por exemplo, uma árvore da vida,
Que ela vai mudando automático, ela abre o slide. Pô, é sensacional. E você não muda a ideia, assim. Como que chama? Chama Gama PP. Ah, essa eu nunca ouvi. É muito boa, muito boa. Depois você me passa, hein? Cara, e uma coisa que não tem como não perguntar, eu pergunto isso para todos os profissionais, principalmente para entender um pouco e criar a minha própria fala, né? Porque eu falo com uma pessoa que tem um livro, né, que chama Roubo como Artista. Ele fala o seguinte: se você rouba de uma pessoa é plágio, se você rouba de várias pessoas você é um gênio. E eu gosto da opinião de muita gente sobre isso, porque está na moda, a tal da canetinha, né? Hoje não dá mais para falar que o seu cliente chega e fala assim, tô tomando canetinha, você fala, pô, não toma. Você tem que entender, peraí, deixa eu tratar, deixa eu amenizar as dúvidas. Como você vê isso, essa onda? Porque a galera só vai tomar mais. Então, assim, aí como que você vê isso? Fala a sua opinião, assim, porque eu gosto muito de ouvir todo mundo, cara, sobre isso. Cara, eu vejo assim que... Eu não acredito que existe temas polêmicos. Eu acredito que as pessoas polemizam os temas. Eu vejo com uma certa preocupação, né? E eu posso falar assim que o brasileiro ele tem a capacidade de estragar tudo que é bom. Eu não estou falando que estraga, eu estou falando que tem a capacidade. Por quê? Eu vejo que isso daí salva e está salvando vidas. Eu concordo. Porque quando você fala de canetinha, você está falando só a pessoa na estética, emagrecer e tal, que você vê a famosa tomando, influencer tomando, que não sei o que, todo mundo tomando. Eu vejo que tem que ter uma conscientização, assim como teve essa baixa, na verdade, essa história triste aí do menino que faleceu, né, no bodybuilder. Do mesmo jeito que sempre teve que ter e nunca teve com a parte hormonal, tem que ter com a canetinha. Produto Ultra Mega Power. São 2 princípios. Agora está saindo a de 3 princípios. 3 ativos. Eu não sou a melhor pessoa para falar da função fisiológica, do que acontece, do que faz. Mas eu acredito que assim como todo produto que faz muito bem, quando bem orientado, tem que ter a conscientização por trás. E a conscientização, ela tem que sim vir do médico. Assim como eu faço a conscientização, por exemplo, de exercício, de treinamento, tem que ter do médico. Né? Se você me permite, também já fica a indicação, eu entrevistei a Thaís Rubli, que ela fala um pouquinho sobre essa parte, é muito bacana. A Letícia Leôncio também, acho que você conhece a Nutri. Letícia Leôncio, não sabe? Depois cabeça eu não vou lembrar. Que ela fala também no nosso programa. Porque assim, é uma coisa que... Porque eu te pergunto isso, você é autoridade, né? Pelo menos eu te encaro assim como autoridade no segmento. E não sobre os benefícios da canetinha, mas principalmente sobre sarcopenia, né? Boa. Porque a galera vem, ela emagrece, ela perde peso, mas ela não se prepara. Então a musculatura não está preparada. Então você vê umas pessoas com os posteriores lá, tudo balançando, você fala, cara, não vai dar conta, não vai dar conta de sustentar. Eu vejo gente tomando e ficando em casa, né, cara? Então, eu não sei se você sabe, Gão, mas os últimos estudos agora, nós entrevistamos também Até um adendo, né? Eu escutei uns 3, 4 profissionais falar que sarcopenia era a doença do século agora. Sim. Você vai ter a depressão, a ansiedade, mas é a sarcopenia. A sarcopenia que vem ligado, que isso daí, se fosse só a sarcopenia, tava bom, né, cara? Mas as doenças neurodegenerativas que vêm pela falta de massa muscular, cara, que só a musculação, treinamento resistido consegue oferecer. Então, essas pessoas que se iludem fazendo caminhada, eu vou fazer caminhada porque eu estou fazendo atividade física, não é atividade física, tem que ser resistido, tem que ter intensidade. Então, nós entrevistamos um médico herculano e ele falou justamente isso, cara. As doenças neurodegenerativas estão totalmente ligadas a isso. E aí você une uma coisa que que você está tomando e não está merecendo aquilo ali, porque eu falo que você tem que merecer. Você tem que merecer aquilo ali. Então, você já tem que estar fazendo tudo reguladinho. Você já tem que estar todos os exames tudo bonitinho, treinando, fazendo a tríade lá que você sabe, né? Que é alimentação, treino, sono, tudo bonitinho, os exames. Aí sim você merece. Então, eu vejo que a responsabilidade em indicar ou não está no médico. E aí que a gente entra no quesito da sarcopenia. Então, fala, tá, pô, beleza, você está merecendo? Porque você chegou no percentual de massa muscular ideal aqui. Aí você vai começar. Por quê? Eu tô vendo gente flácida demais, chupada, parecendo que tá doente. Sem força. Você entendeu? Tomando e ficando em casa, entendeu? E achando que, sentindo conforto gastrointestinal, achando que é normal. E a gente fala de benefício, aconteceu agora não, que dia foi? Segunda-feira eu tava aqui, eu fui buscar acho que um lubrificante, um negócio de óleo pro meu carro, ali do lado, ali pertinho. Não vou falar o nome para não... Sim. Chegou lá, tinha um cara acima do peso e tal, nós tava trocando ideia. Ele falou, você vende suplemento ali na loja? Eu falei, não é loja, é uma empresa,
Mas você pode comprar lá, que a gente pode vender, ou você pode comprar numa loja parceira que tem em vários lugares. Não, eu vou começar a tomar, porque eu tô tomando canetinha e perdi 22 quilos. Eu falei, cara, mas você tá treinando? Aí ele falou, não tô treinando. Aí eu falei, ó, beleza, mas começa a treinar, porque isso vai te fazer bem. Antes de você pensar em suplemento, começa a se movimentar. Ele falou, deixa eu te falar uma coisa, eu pesava 160 quilos, então um cara muito acima do peso, e eu tava pensando em fazer a cirurgia de redução de estômago, de bariátrica mesmo. E eu não fiz e comecei a tomar canetinha. Falei, cara, é isso que eu acho que a canetinha vem de benefício. Porque é muito menos a bariátrica eu sou 99,9% contra. Eu também. Eu falei assim, é muito mais saudável, às vezes, você usar a canetinha bem estruturada do que fazer uma bariátrica. Porque eu tô falando isso porque eu já vi inúmeros casos de pessoas treinando, que assim, é sinistro, cara. Exato, pesado. E pra encerrar, Leandrão, uma coisa legal, assim... Não, mas já, ué. Não, tem uma pergunta que você vai motivar a turma, assim. Essa galera que vai procurar educação física hoje... A gente já falou e fez crítica, e eu concordo com tudo que você falou, que eu acho que a galera não sai preparada. Mas o cara que quer começar a fazer educação física hoje, que tipo de conselho você dá pra ele? Sabe assim, cara, seja diferente, busca um profissional, se capacita, porque a faculdade não vai te entregar. Você vai fazer 4 anos de faculdade, ela não vai te entregar aquilo que realmente você quer. Cara, eu vou responder. Eu recebi uma pergunta uma vez... que foi como ter os melhores networks. Eu acho que a resposta que eu vou dar cabe muito nesse conselho também. Primeiro, consuma todo o conteúdo da pessoa no qual você se inspira. Consuma todo o conteúdo. Segundo, ache gaps nesse conteúdo. Ache coisas que a pessoa não tem. Terceiro, ofereça para ela gratuitamente em ajudá-la. Foi o que eu fiz. O Rodrigo Fenner, você conhece ele? Conheço demais. Rodrigo é referência. Entendeu? Foi o que eu fiz. Tá respondido ou não? Tá respondido demais. Mas eu vou fazer uma outra aqui para você deixar uma mensagem, seja uma frase que você gosta, uma mensagem de motivação para alguém. Com certeza tem alguém que se espelha de você, apesar de não bater palma. Mas tem muita gente que se espelha, às vezes, no formato como você trata sua filha, trata seu pai, como você se elogiou, ou trata seus funcionários. Deixa uma mensagem de motivação, alguma coisa legal, assim, que a galera vai levar isso pra vida. Essa câmera é minha? É a sua. Postura é vida, postura é saúde. Por mais profissionais com boa postura. Profissional e pessoal. É isso aí. Topíssimo. O homem é uma máquina. Que isso. Leandrão, obrigado pela participação aí, cara. Foi muito bom, cara. Foi Fico muito feliz legal. aí pela Obrigado você estar pelo disponibilizando o convite. tempo. E passa seu Instagram, Passou o Instagram muito rápido, cara. Passou mais de bom. uma hora aqui. Espero que tenha a parte 2. E já sinta-se convidado aqui no ao vivo, não, né? Mas você que está assistindo agora, sinta-se convidado também para o Algart Mind. Claro, vamos tá? embora. Que é no YouTube, Professor Leandro Algart. Nós temos aí mais de 4 quadros lá também. Nós temos conteúdo aí diário. E quarta e sexta a gente entra ao vivo, às 9h17. E no TikTok e no Instagram, Leandro Algart. E se você quiser saber mais sobre o universo da hipertrofia postural, posso falar o que é rapidamente? Claro, a terminologia de hipertrofia postural, ela foi cunhada por mim e pelo Emerson, né, encabeçada aí por nós, dia 23 de agosto de 2022, num evento digital, que tinha nada a ver com educação física, né? Que é justamente você conseguir oferecer um corpo esteticamente harmônico sem obrigatoriamente aumentar 1 grama de massa muscular. Ou seja, físico torto nenhum é bonito. Então, a postura está intimamente ligada com a estética, funcionalidade e principalmente a profilaxia. Né? Então, TikTok e Instagram, Leandro Algart, e YouTube, Professor Leandro Algart. Eu vou concluir. Pessoal, o Leandro é um cara super acessível, gente boa pra caralho, educado. Então, se um dia vocês quiserem conhecer pessoalmente, vai na academia, vai ver. Se tudo que ele falou aqui, vai lá que vocês vão conferir na prática toda a cultura que ele criou, toda a energia que tem a academia, é diferente. Mas a gente é muito parecido nisso, assim, cara. Os meninos sabem, nós vamos na IRSA agora, né? O meu pai e tal, os meninos vão. Cara, eu pensei, não, mas eu achei que você era mala, tal, que não sei o quê. Eu achei que você... Cara, eu sou super assim, igual você. Eu gosto de estar no meio. Eu vou dar aula em pós-graduação, eu sento nas carteiras dos alunos, eles acham que eu sou aluno também. Entendeu? Aí quando eu levanto, ninguém, mas você é o professor? Que alguns não me conhecem, né? Que a gente dá aula também para pessoas que fazem mestrado, doutorado, tudo. E é muito massa. Eu sou assim, eu gosto de estar no meio, eu gosto de fazer, eu não gosto de estrelismo.
né? Eu gosto de estar É que às vezes a gente aparece com uma frequência maior, né, de colocar a cara, fazer isso, e as pessoas, ela cria um certo preconceito por você e não tem nada a ver. Então, assim, todo mundo está à disposição, eu mesmo, meu celular pode me ligar, tá lá no Instagram, pode, tiver com dúvida, com dores, a gente está à disposição sempre para poder ajudar, né, velho? Você saiu da educação física, mas a educação física não saiu de você, né? Cara, você gosta muito, né? Isso é engraçado, assim, ó, tudo que você fez até hoje vai te levar para um lugar e vai te ajudar aquilo. Então, por exemplo, eu fui monitor de criança na escola, na Toca do Lobo, por exemplo. Lembra. Cara, eu vou dar aula sou apaixonado de Muay Thai, chego lá, por exemplo, tem 3, 4 crianças. Aí eu falo, mestre, dá licença aqui, posso puxar o treino pros meninos? Que legal. Aí eu cara. sei alongar, sei fazer, faço brincadeira. E Fogão, pô, você tem o dom. Não, cara, sabe aquelas 10 semanas que eu passei na Toca do Lobo, de poder tratar, de saber onde pôr a mão, cuidado, de não ter nenhum tipo de assédio, esse tipo de coisa. Pô, você vai falar para uma criança, abre as pernas. Não é abre as pernas, é afasta as pernas. É todo esse capricho você tem. Perfeito. Aconteceu um caso bem engraçado. Uma época, a empresa que eu trabalhava fez uma campanha de ambientação de PDV, arrumar prateleira. E eu tinha contratado um menino justamente por isso. Ele foi fazer... Eu precisava de um moleque fazer televenda, ele mandou o currículo para mim e tava lá. O único serviço dele na vida era arrumar fruta no supermercado. Ele fazia aquelas coisas igual você vai no Oba lá, tá a coisa mais linda do mundo, a organização. Aí eu olhei o currículo dele, todo mundo já era vendedor e ele não. Eu falei, cara, quero esse moleque aqui. Ué, como assim, Hugão? Eu falei, o que ele faz aqui? Se eu colocar ele para organizar o suplemento, porque vender é mais fácil eu ensinar ele a vender do que arrumar loja, concorda? Sim. E os outros é mais fácil, é mais difícil os caras arrumar loja do que isso. Aí eu pus o moleque, primeira semana a gente passou por 20 lojas, ele arrumou todas as lojas, cara. Ganhei o prêmio sem fazer nada, só com a escolha do negócio. Então eu falo, tudo que você aprendeu ao longo da vida, você vai usar em algum momento, assim, é muito bom. E a educação física é do caralho, assim, pra mim. Você multiplica talentos também, né? Não, a quantidade de relacionamento que eu faço, pô, vou treinar, tô num lojista lá, o cara, vamos treinar algum junto? Vamos. Aí eu falo, posso te corrigir um pouquinho aqui? Sim. Aí eu vou lá, ajusto, aí, pô, você sabe? Eu falei, não, passei minha vida inteira dentro da sala de musculação, é bom demais. Que massa, fico feliz. É isso Tô aí, esperando cara. Nosso treino lá, hein? Vambora, vou lá, preciso ir. Obrigado mesmo, Leandrão. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal, segue a Next Live, segue a Next Moving, daqui um dia tá no YouTube, vamos pra cima. Vamos pra cima. Valeu. Bora.